Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Robert Deylon, sou mestrando em História pela UFMG. Na minha pesquisa, financiada pelo CNPq, eu estudo a expansão Maniçumba sobre a Serra Leoa no século XVI. Essa é uma pesquisa derivada do meu mestrado e tem por título Todos desse Guiné dão obediência ao Mande Mansa, as expansões Mandé pela Senegâmbia em uma perspectiva comparada. A gente está entendendo por Senegâmbia o espaço entre o rio Senegal e o Cabo do Monte, seguindo o conceito de Grande Senegâmbia do Boubacar Barry e a inclusão da Serra Leoa, que nele faz Eduardo Dias e José da Silva Horta. Os Mandé, que são pessoas culturalmente ligadas ao Império do Mali, falantes da língua Mandé principalmente, estabeleceram vários movimentos migratórios e expansões, algumas delas militarizadas, pela costa da região da Senegâmbia. A gente pode falar como de uma primeira expansão na fundação do Império do Mali por Sundiata Keita, a expansão de Tiramacan Traoré para a Confederação de Alofa e a fundação do Cabu pelos descendentes de Traoré e pela Tenembá, que também estão ligados ao Império do Mali. Além das expansões Mandé, a gente pode falar também de expansões Fulani, que são de um outro grupo étnico, outro grupo cultural dessa região, mas que se relaciona com os Mandé, se a gente for pensar, a partir do momento em que Colli Tenguela, uma das principais figuras Fulani desses movimentos de expansões, é considerado em algumas tradições orais como descendente de Sundiata Keita, ou seja, descendente desse Império do Mali e, portanto, inserido nessa cultura Mandé. Além disso, a gente pode falar também da expansão Maniçumba, marcada em vermelho, que é a expansão que nós observamos. As expansões em azul são as Fulani, as expansões em laranja são as expansões Mandé. O principal objetivo dessa nossa pesquisa é comparar a expansão Maniçumba em Serra Leoa com as outras expansões na região da Senegâmbia. E a nossa proposta com isso é questionar uma dicotomia interior-costa, que existe nessa região, em que o interior representa o Estado, enquanto a costa representa as sociedades sem Estado, chamadas às vezes de acéfalas pela historiografia. Além disso, identificar como uma perspectiva de malinquização afeta essas expansões e o estudo sobre elas. Essa perspectiva de malinquização está muito relacionada à perspectiva de romanização e da expansão romana do Império Clássico, e também de uma perspectiva de aculturação, e perceber como a representação do gênero, a representação de gênero, difere nas narrativas ao norte e da narrativa em Serra Leoa em específico. Como referenciais teóricos, a gente está pegando diversos autores, dentre os quais a gente destaca o Walter Rodney, um autor negro que tem uma perspectiva extremamente revolucionária na década de 60 e que foi silenciada em historiografias posteriores. A gente destaca também o Balandier, que vai tratar um pouquinho sobre a criação do Estado e a gênese do Estado. A gente ressalta o Walter Hawthorne e a Annie McClintock, que vão falar um pouquinho sobre a relação entre Estado e não Estado, e no caso da Annie McClintock, o quanto essa relação também pode ser genderizada. E por fim, a gente ressalta o Manuel Bivar Abrantes, que em dissertação, em tese defendida recentemente na Unicamp, faz um trabalho muito parecido com o que nós pretendemos fazer, e nós o temos como uma grande referência. Metodologicamente, a gente ressalta o uso de Catroga para pensar as tradições orais como metamemória e rememoração, e José de Assunção Barros e Tiago Mota, que ressaltam um pouquinho do caráter dialógico das fontes europeias, que são as fontes utilizadas por nós, e sobre como essas fontes europeias, por vezes, têm em si vozes africanas e tradições orais africanas. Nos resultados da nossa análise, a gente pode dizer que as expansões de origem Mandé são geralmente descritas como a origem das organizações sociais semelhantes ao Estado europeu na Senegâmbia. Isso reforça a oposição interior e costa na maior parte das narrativas historiográficas sobre essas expansões. Os Mandé, eles estão correntemente sendo descritos como os dominadores das técnicas de agricultura, de metalurgia, de caça, e isso ressalta um ideal civilizador desses movimentos demográficos, em que esses Mandé, detentores do conhecimento, difundem esse conhecimento para os povos da costa. A gente pode dizer que tanto
os estudos da historiografia quanto as narrativas Mandé negligenciam os povos da costa e a sua agência ao resistir, se adaptar à presença desses invasores. Embora eles afirmem superar uma hipotesia mítica, essas narrativas mantêm um modelo explicativo em que as populações do interior, organizadas politicamente, são responsáveis pela história, no sentido hegeliano, pela história da Senegâmbia. A gente conclui, a partir desses resultados, que as narrativas da expansão Manissumba apresentam uma estrutura semelhante a outras expansões Mandé na Senegâmbia. Por exemplo, a origem dessa expedição do Império do Mali, a relação própria entre o líder da expedição e a figura do Mandi Mansa, enfim, várias outras narrativas, como a difusão do domínio da técnica, da metalurgia, etc. Mas a gente tem que enfatizar que a representação feminina na expansão de Serra Leoa é muito diferente das outras representações femininas e nas outras narrativas de expansão. A Macarico, ela aparece como líder de soldados, ela inclusive aparece como uma mulher que desafiou o Mandi Mansa. O seu poder político, diferente das outras narrativas, não está restrito ou descrito de forma simbólica, ele está descrito de forma direta. A antropofagia, que é um elemento que aparece na expansão Manissumba, não aparece em nenhuma outra narrativa das expansões Mandé pela Senegâmbia, o que é bastante interessante. E, por fim, os agentes dessa antropofagia, os Sumba, são uma divisão específica de soldados Mani que é composta exclusivamente por povos conquistados. Isso nos auxilia a compreender como se davam as relações entre os Mandi do interior e os povos da costa no momento do contato. Observar os Sumbas é extremamente frutífero em relação a isso. A nossa perspectiva ainda está em andamento, o vídeo de 5 minutos não favorece a nossa explicação e, além disso, o período, né, o adiantamento de 2 meses também não foi útil para desenvolver melhor os resultados dessa pesquisa, mas eu acredito que a gente conseguiu demonstrar muito do que nós pretendemos fazer e do que nós estamos fazendo na pesquisa de mestrado. Obrigado, gente, pela atenção. Espero que não tenha ficado muito confuso e que tenha ficado claro, pelo menos, os objetivos da nossa pesquisa.